Salve, salve, estudantes de Santos Dias da Silva. Hoje estamos com mais um episódio do podcast Dias de Eras. E eu sou a Isa. E eu sou a Juliana. No episódio de hoje, a gente trouxe um tema extremamente importante e muito sensível de se abordar. E para isso, nós trouxemos a nossa professora Thelma. Prazer, eu sou a Thelma e vim conversar com vocês, então, um pouquinho a respeito desse assunto. Bom, professora, sabemos que você, além de professora de Química, né, nas horas vagas também atribui a área da Psicologia, como você tem a sua eletiva das cores. E a gente queria saber como foi o seu processo de formação, o que te levou a se interessar na área de Psicologia, na Psicomana também. Conta um pouquinho pra gente. Olha, eu sempre tive muita vontade de ajudar as pessoas. E quando eu terminei o meu médio, eu pensei muito em fazer assistente social. E pesquisando um pouquinho mais, fiz aquele teste psicológico e deu quase 90% psicologia. E eu tentei, comecei a fazer o curso e todas as aulas eu me via com algum tipo de problema. É muito legal durante as aulas, né? Que você vai percebendo que você tem um pouquinho de cada coisa que eles vão abordando, né? E me apaixonei, o desejo de ajudar o outro continuava, até que no quarto ano eu fiz um estágio numa escola. Era psicologia escolar, né? E eu tinha que fazer o estágio. E quando eu entrei na escola, que eu tinha que estar ali, né, para o período, eu comecei a olhar tudo aquilo e me encantar. E falei, gente, como eu amo isso aqui, eu gosto disso aqui, né? E já terminando o estágio, a diretora falou, Thelma, a gente está com umas aulas de psicologia, você tem interesse nessas aulas? Eu falei, eu tenho. Aí comecei nas aulas de psicologia, muito bom, nossa, era maravilhoso. Até que o governo tirou a psicologia e colocou, acho que filosofia e sociologia. Foi bom que deu emprego para os meus amiguinhos, né? Mas aí eu fiquei desempregada. Essa mesma escola me chamou para ser eventual e eu fiquei como eventual lá. E como dar aula de eventual não era muito legal, né? Eu pensei em continuar na escola, foi aonde eu escolhi química, que as pessoas falam que tem química a ver com psicologia, né? Mas foi porque no ensino médio eu fiz aqui chama ETEC, né? Lá em Minas chama Cefet. Eu tinha feito Cefet, Química Cefet. E aí eu falei, então agora eu faço a faculdade de Química. Então foi por esse motivo, né, que eu fui para Química. Porque eu gostei também do curso. E acabei entrando na Química e a psicologia me ajuda muito, né, a entender os alunos, algumas vezes eu consigo ajudar. E quando veio essa oportunidade da eletiva, eu tentei com o termo alimentação, né? Porque eu queria entrar nas doenças, né? Da alimentação, mas eu vi que os alunos não se interessam muito, né? E a outra parte que eu achei que poderia ajudar seria as cores, né? Vocês perceberem a importância das cores na nossa vida. Então foi essa a minha passagem de psicologia para química. Nossa. E eu amo as duas. Nossa, professora, fiquei curiosa agora, porque como você falou, né, o que tem a ver
a psicologia com a química, né? Psicologia, humanas, química exatas. Aí eu queria saber o que te levou a escolher a química Então, da relação. o que levou a escolher foi fazer a ETEC, né? ETEC não, Cefet. Aqui em São Paulo é ETEC, em Minas é Cefet. Foi fazer o Cefet e também era uma das áreas mais procuradas na época. E aí eu queria muito continuar no estado. Eu falei, essa é a minha chance de ficar, né, dando aula. Porque o que eu queria mesmo é estar na sala de aula. Eu sempre falo com os meus colegas que eu não almejo nada além da sala de aula. Eu quero estar na sala de aula, junto com todo mundo, sabe? É isso que eu gosto. Corajosa e paciente. Mas esse é o jeito. É. Paciente, Paciente, eu não empática. sei. Fala que eu sou. Você é calma, Sabe lidar com todo mundo. É. comunicativa. Muito, falo demais. É porque eu amo na coisa. Mas aí, voltando a retratar o Setembro Amarelo, né? Muitas pessoas, elas abordam a saúde mental nas redes sociais, na internet. Geralmente, quando eu tô navegando na meu For You lá no TikTok, né? Eu vejo sempre alguns psicólogos tentando trazer o conhecimento da psique humana, né? Pra gente lidar com os nossos problemas, mesmo que a gente não vá diretamente a um psicólogo para conhecer, conversar, né? Eles acabam fazendo algumas trends, tipo, 5 sinais que você deve consultar um psicólogo. Aí você vai lá, ele vai falando, né, o que é semelhante ao que você está sentindo no momento, e cada vez que você vai como é que se diz? Se identificando com aquilo que ele está falando, já é um motivo bem preocupante a você ir lá e retratar um psicólogo. E, tipo, como a gente poderia abordar a saúde mental? Dessa maneira tá correta também? Então, as pessoas, elas confundem saúde mental com doença mental, né? E é aí que entra o tabu, por não conhecer o assunto. Então, a saúde mental é a maneira com que você lida no seu dia a dia, com a sua vida, né? E aí, nós podemos desenvolver ansiedade, que às vezes é vista como uma depressão, né? Você pode ter uma depressão, um distúrbio, né, emocional, de humor, né, um transtorno de humor, mas não é em si a doença mental. A doença mental, ela vai ser tratada com psiquiatra, com remédios, né? Já a saúde mental, ela tem a ver com a sua rotina. Como que você encara a vida? Como que você leva a vida, né? E hoje em dia as pessoas, elas se culpam. Hoje em dia não, né? Eu acho que a humanidade, ela sempre se culpou por problemas que às vezes nem são delas, mas elas absorvem e não sabem o que fazer, né, com aquilo. Então, assim, depende muito como você encara seu dia a dia, a situação da sua vida, né? E como você também é amparado. Em casa também, Sim, na escola, em casa, na trabalho. escola, sim, depende de tudo isso. E assim, tem problemas, como eu disse, que não são nossos e que em alguma parte da sua vida você absorveu. E hoje você não sabe lidar com eles, né? Durante a infância também. Então, não é só a infância. O nosso cérebro, ele é como se fosse um programa. É um programa. Nosso cérebro é um programa, né? Então vamos pensar no computador, que quando você insere ali um pendrive, vamos supor que esse pendrive esteja com vírus.
você inseriu ali, você já contamina o computador, certo? Então, assim, essa questão pode vir na barriga da sua mãe. A sua mãe era o programa que você estava inserido. E você pode ter sido contaminado. Então, assim, as pessoas, né? Uma mãe, por exemplo, ela pode ter vivido alguns transtornos. Ela pode ter ouvido alguns transtornos, né? E você estava inserido. Então, querendo ou não, você teve contato e carrega isso. Então, assim, na verdade, o correto seríamos fazer uma escavação interna, nos perguntar, né? Quando isso surgiu? Em que momento surgiu? Se você não encontrar a resposta em que momento surgiu, esse problema que você carrega não é seu. É o que eu estou dizendo, pode ter sido lá na barriga da sua mãe. E que você, de alguma maneira, foi contaminado e hoje isso aflora em você sem você saber o motivo, né? Então, o melhor é fazermos escavações internas, nos perguntarmos por que eu sinto, de onde vem esse sentimento, ele é meu? Porque, gente, se somos um programa, se esse sentimento não é meu, eu não causei, eu vou lá e deleto. É deletar mesmo, sabe? É falar para você, não me pertence, isso não é meu. Porque hoje em dia o que nós fazemos é abraçar o problema, as causas do outro. A senhora abordou 2 temas, que seria a saúde mental e a doença mental. Como as pessoas hoje em dia poderiam estar se autoavaliando para poder saber diferenciar os dois e procurar a ajuda correta? Então, a saúde mental, é o que eu disse, pode ser ansiedade. Então, a ansiedade, você fica muito preocupado em resolver os problemas do dia a dia, o futuro, né? Então, tudo te preocupa. Já a depressão é aquela sensação de querer se isolar, de não querer conversar, de não se sentir bem com as pessoas, né? Então, os sinais são claros. Para quem tem uma ansiedade, que é essa coisa do eu ficar eufórico de querer resolver tudo, né, ao mesmo tempo, de achar que é o super-homem que resolve tudo e se não resolver tá tudo acabado. E a depressão não, ela já é o contrário, você não sente vontade. Você fica naquela... E quando é a sensação do... E o suicida já é aquela coisa assim, de estar sempre se despedindo do outro. Ah, não sei se eu te vejo amanhã, né? Enquanto a ansiedade, que é o que eu vejo mais, né, nos alunos, é a ansiedade, é aquele querer resolver, né? E não consigo resolver, eu me sinto impotente. Mais ou menos isso aí a diferença. Geralmente as pessoas que têm depressão, assim, na cabeça, eu acho que os problemas não têm solução mais. Aí acho que é isso que leva as pessoas ao suicídio, sabe? Então, o suicídio pode-se dizer que 30% mais ou menos dos casos de suicídio, gente, é mais voltado para a doença mental. Temos uma porcentagem baixa de saúde mental, mas é a doença mental e em muitos casos está ligado à genética. Então, se alguém da família, né, passou por isso, sofreu isso, então você tem uma tendência maior de ocorrer. Geralmente, os casos de depressão são poucos que vão ao suicídio.
bem poucos. A maioria é uma doença mental ou hereditária. E eu vi que durante a pandemia, os casos de depressão, de ansiedade, eles aumentaram 25%, acredito. Sim. Aumentou porque, é o que eu falei, nós absorvemos o problema do outro, né? E aí, a pandemia, ela trouxe vários problemas. E você vê a sua família ficando desempregada, preocupada com o que trazer para casa, né? Se eu já tinha uma família violenta e eu vou ser obrigada a ficar ali todos os dias, eu não saio de casa. Então, com certeza, aumentou sim, muito. Porque a gente tem N fatores, né? Que contribuiu para isso, gente. Nós percebemos que para muitos adolescentes aqui na escola, a escola é um segundo lar, que ele se sente bem, né? Porque muitos não têm uma acolhida em casa, né? E aqui é onde ele se sente mais protegido. Então, com certeza, esse número aumentou. Realmente, tem dias que eu prefiro mais a escola do que em casa, porque é um caos, aí acaba me afetando. Então, às vezes aqui o convívio também é bom, mas tem dias que eu tô Nem cansada. Nem sempre, mas Nem tem. sempre. Os dias que eu tô cansada, eu só quero minha cama, eu nem ligo se o que minha família vai falar, o que eles vão pensar. Então, é dias e dias, e assim vai. Isso mesmo. Bom, como nós sabemos, nós estamos no mês de Setembro Amarelo. Na sua opinião, você acha que tipo, tanto a nossa escola quanto as outras escolas, elas se incentivam ou traz algo para abordar, para ajudar os alunos em si? Um acolhimento. Gente, sim, a escola é muito acolhedora. Ao meu ver, vocês têm professores muito acolhedores, né? Que se preocupam com vocês, né? Nós temos a Fabiana, que é uma mãe, né? Maravilhoso. Tá sempre acolhendo, sempre ouvindo, e, ao meu ver, sim, né? Todos os professores aqui procuram acolher vocês de alguma maneira, né? Ouvir você. Eu penso que se alguma aluna aqui falar que gostaria de conversar um minuto com alguém, ninguém aqui vai dizer que não, né? Nós acolhemos, sim. Com certeza. Eu não sei qual é a opinião de vocês, mas eu, como professora, não é puxando a sardinha, claro que não, mas eu vejo isso. A minha é a mesma, porque quando eu precisei de um acolhimento, eu tive o da Fabi também. A gente conversou. A escola é acolhedora. E olha que nem era setembro. Né? Então, eu penso que não precisa existir uma data, né? Tem que existir esse olhar de quando o outro precisa, né? Eu preciso ter o olhar. Porque o adolescente, né, falando aqui da escola, ele dá indícios pra gente de quando ele tá bem, de quando ele não tá. E a gente respeita, né? Você sempre pergunta chega numa aluna, você tá bem? Aí é a liberdade dele de querer compartilhar ou não. Mas a escola está sempre com esse olhar, sim, para ajudar, para acolher no que for necessário. Vocês podem contar com todos que estão aqui. Falar sobre saúde mental hoje em dia, na nossa sociedade que nós vemos é um grande tabu, porque muitas pessoas, ainda mais na parte dos mais velhos, falam que, uma grande maioria fala que é a grande frescura dos adolescentes de hoje em dia, que eles envolvem muito em quesito a religião. A maioria. Tipo, se você não tá dentro da igreja, você tá assim porque você não tá dentro da igreja, em questão isso. Na sua opinião, o que seria isso? Então, esse tabu, gente, está relacionado com uma doença mental. Então, assim,
como você disse, os antigos, eles acham que procurar um psicólogo, você já é louco, né? E não tem nada a ver com loucura. Nada a ver com a loucura. Então, para eles, o pensamento deles é que o meu pai mesmo falava, minha filha é médica de louco. Eu falava, não sou médica, eu sou uma psicóloga, não receito remédio, né? Então, assim, eles têm esse pensamento porque eles confundem doença mental com saúde mental, por esse motivo, né? Mas ainda bem que hoje as pessoas elas conseguem separar, né? Todos nós, se pudéssemos, gente, todos, sem exceção, deveríamos fazer terapia. Nos conhecer, porque apontamos muito o dedo, né, para o outro, mas não nos conhecemos, né? Vivemos uma fachada, né, um outro ser, mas nunca pensando em nós, um olhar para nós. Porque muitas vezes nós conseguimos criticar o outro, enxergar os defeitos do outro, e eu digo sinceramente, se eu enxergo o defeito, algo ruim no outro, é porque eu tenho. Como é que eu posso indicar algo que eu não sei o que é? Mas tá tão interno, tá tão que eu não quero me olhar, eu não quero me cuidar, né? Então, assim, é se preocupar, em se cuidar. E quando puder, façam terapia. É muito bom se conhecer. Muito, muito bom mesmo. Isso que você acabou de falar também tem a questão do bullying, né? Porque às vezes você acaba acreditando mais do que as pessoas veem de você e não abordam o próprio autoconhecimento, sabe? Ah, uma piadinha na escola. A gente vive muito isso, só que a gente acaba ignorando e acaba entrando na onda da zoeira, mas às vezes quando chega em casa, assim, a gente vai parar para pensar, nossa, é realmente isso? Eu não esperava isso de mim, não imaginava que eu era assim. Então, Isabel, a gente tem que estar muito forte de quem eu sou, né? Para que esses tipos de comentário não te abale, não te deixe, como que se diz, eu sou o coitadinho, né? Se colocar sempre em posição de quem você é, porque quando o outro vier com algo que te afete, você tem a resposta naquele momento para dar. E não se vitimar, né? Passamos o tempo todo vitimando. E o que pode gerar a depressão, né? Porque você fica o tempo todo ali se fazendo de vítima, de coitado. Mas se conhecer, a partir do momento que você conhece e consegue limitar os seus limites, você consegue ser mais feliz. Então é assim, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Não importa o que o outro vai pensar, você não tem que ficar numa fila onde você tenta ser aceito. Por que você está querendo ser aceito? Primeiro você, o tempo todo você. E quando alguém vier com algo, falar algo, como você está dizendo que seja um bullying, você tem a resposta à altura para dar. E não levar isso para casa, ficar se remoendo, pensando. E se for uma crítica, que você chega em casa e pensa e fala, é verdade, eu preciso melhorar nisso. Porque também tem críticas construtivas, gente, né? Existem as ruins, mas tem as construtivas. Então, eu preciso ter maturidade para saber se ela é construtiva e aonde eu posso evoluir. Preciso estar melhorando, né? E não se colocar como vítima o tempo todo.
Nesse quesito que a senhora falou, tipo, as pessoas têm que chegar em casa, crítica construtiva, mas muitas pessoas não conseguem ser assim. Principalmente a maioria dos jovens de outros dias. Muitas pessoas acabam levando isso muito a sério e acabam ficando, tipo, uma tristeza profunda que pode acabar gerando a depressão. Nesse quesito, ela teria tendência a levar, tipo, a ação suicida ou não? Não, gente. Para a pessoa chegar ao suicídio, ela já deu vários indícios, né? De não querer mesmo relações com as pessoas. Ela para até de se alimentar. Não se alimenta adequadamente, nada tem vida, né? E não é uma coisa assim, eu tô triste amanhã, né? A não ser que tenha um histórico, como eu disse, hereditário, ou uma doença mental envolvida, né? Fora isso, é mais difícil, né? E por mais que você, às vezes, ouça coisas que você começa a sentir a tristeza porque ouviu, o melhor, gente, é encarar os fatos, sabe? No seu momento, encarar. É o que eu estou dizendo, aprenda a se conhecer e não deixe para amanhã, para resolver. Não leve, fale. Porque a partir do momento que a pessoa fala, ela tem que estar disposta a ouvir também. Então, se conheça e fale. Não deixe, não carregue, tá? E se você levar para casa, a pergunta que você tem que se fazer é: por que eu não tomei a atitude que deveria tomar? Que não é a violência, pelo amor de Deus. É falar, nós somos seres humanos, né? Nós conversamos. E se naquele momento você não se sente forte para conversar, converse no outro dia. Mas resolva seus problemas, tá? E se são familiares, espera também um momento apropriado para você conversar. Não se conversa num calor, né? Onde está todo mundo acalorado, não tem conversa, né? Mas depois, com muita tranquilidade, tente levar o assunto. E se esse assunto não dá para ser resolvido, escolha alguém de sua confiança para você compartilhar seus problemas, alguém maduro que você acredite que vai te ajudar, né? Nós precisamos uns dos outros. Não dá para carregar os problemas sozinhos. Não tem como, tá? Nós necessitamos uns dos outros. E todas as vezes que vocês se sentirem tristes, aflitos, não vendo uma luz, procure alguém, né? Reporte essa pessoa que você confia, tá? Como é que eu vou saber que ela é confiável? As pessoas nos dão indícios, né? Se elas são ou não confiáveis. Então, procure essa pessoa. Sempre que você se sentir assim, procure, converse. Aqui, ó. Voltando no quesito da família, assim, você já lidou com alguém, familiar, filho, ou você mesmo já teve algum problema relacionado à saúde mental? Olha, o meu filho, né, ele tem, sim, transtorno de humor, misturado com ansiedade, mas depressão, não, né? Mas tem, sim, o transtorno. Quando ele estava no ensino médio, muita demanda, e também na faculdade, com muita demanda, ele teve esses picos, né, de choro, de ficar sem comer, só sabia chorar, não dormia, e às vezes ele ia me dizer qual era o problema. Eu cheguei a pagar a terapia para ele, né?
E aí ele falou, olha mãe, tudo que eu falo com ela, eu falo com você, então eu não vou mais. Falei, então, você que sabe, né? E ele começou a compartilhar, falar, né, dos anseios dele, que era uma ansiedade. Ele tinha medo de não conseguir dar conta, né, do ensino médio, né? Estava no 3º ano, tinha vários trabalhos para fazer, na faculdade também, medo de não entregar o TCC, medo de não passar. Então era tudo muito medo, né? Muita ansiedade. E aos poucos eu fui, né, tentando aliviar. Olha, se não passar não tem problema, a gente tem o ano que vem. Você faz o ano que vem. E aí ele, não, mas eu quero ficar com os meus colegas. Então assim, tinha o desejo de querer, tinha o medo. E o mais importante, Isabel, é ter alguém para falar, né? No caso dele, ele me escolheu. Que bom que me escolheu. Muitos não têm esse privilégio, né? A mãe. Mas e aí, se você não tem, procura outra pessoa. A gente sempre vai ter alguém, né? Procura outra. E graças a Deus ele passou por tudo isso, né? Ele formou. E hoje, às vezes, ele fala assim, nossa, mãe, como eu fui um idiota, né? Eu ficava chorando de madrugada, nem deixava você dormir, eu fui idiota, né? Mas a vida é assim mesmo, né? Vem aquelas tempestades e acredite, é nesses momentos que você cresce. Você só cresce quando você passa por turbulências na vida. Né? Se for tudo rotineiro, não tem crescimento. A gente só cresce apanhando, né? Passando por esses transtornos. Esse é o melhor momento, né? Quando você consegue passar etapas. Agora que você tocou nesse assunto, eu me identifiquei bastante com o seu filho, porque a nossa escola aqui é período integral, então, querendo ou não, ela requer um tempo maior, né, aqui. Aí, às vezes, os alunos, eles se arriscam a fazer curso, ou a trabalhar mesmo assim. E acho que a questão dos horários, sabe? As demandas, trabalho. E querendo ou não, você quer o final de semana assim para curtir, para assistir aquela série que você gosta, mas às vezes tem trabalho para fazer, trabalho do curso. E acho que isso afeta bastante na saúde mental também. Ô Is, é assim, o que eu falei para o meu filho, eu vou contar para vocês. Eu sempre falei para o meu filho o seguinte, que a organização, ela é tudo. Isso em tudo. Nós temos que ter uma organização. E cabeça vazia, gente, é oficina do diabo. Entendeu? Então, assim, eu preciso ter uma organização, eu preciso sim ocupar a minha vida. E esse período aqui para vocês é puxado? É puxado, mas ele vai passar. Ele vai passar e ele vai dar para vocês uma rota de como é a vida. Daqui, quem está no primeiro é daqui 3 anos, quem está no segundo 2, terceiro 1, né? A vida é assim mesmo. Os pais de vocês saem de manhã e voltam à noite. Eles se sentem cansados? Muito. Eles têm demandas sábado e domingo? Também. Então, assim, eu não vejo estudar aqui, fazer um curso como algo que encaminhe para que eu tenha uma depressão se eu tiver uma organização. Eu vejo, né, no dia a dia do meu lar, meus filhos muito tempo no celular. O celular é um dos que contribui para que eu venha a ter uma depressão. Porque eu fico pensando na vida do outro. Eu fico florindo algo que não é real. E fico desejando o que não é real. Por isso que eu estou
batendo na tecla, procura te conhecer. Não fique pensando no outro. Tá? Procura te conhecer, não se preocupe, não perca muito tempo. Eu sei que rede social é legal, mas isso também contribui para que você tenha ansiedade, porque você começa e o outro, o que ele põe lá, gente, muitas vezes é mentiroso, não é o real da vida dele, né? E não contribui. Então, assim, eu não vejo que vocês estudarem aqui, fazerem curso, possa contribuir. Pode sim deixar vocês mais ansiosos, mas se vocês tiverem organização, isso não vai ocorrer. E para finalizar aqui, eu queria saber um pouco a respeito das cores, né? Já que você tem a sua letiva, eu queria saber um pouco desse seu vermelho aí, que é bem chamativo, né? As suas unhas. As minhas unhas. Amei. Então, as cores, elas vibram energia, tá? E é muito importante conhecermos nosso corpo e percebermos o que o nosso corpo está pedindo nessa questão. Não só na roupa, mas nos alimentos também. Nós temos vontades, né, de comer algo. E sempre que essas vontades vir, eu pensar na cor desse alimento que eu estou com vontade, porque o meu corpo é inteligente, ele me dá indício do que eu preciso, né? O vermelho, ele indica força, né? Vitalidade. O azul, ele é tranquilidade. E eu posso estar trabalhando as cores, né, para o meu benefício. A partir do momento que eu trabalho e uso todas elas, eu estou equilibrando a minha energia, porque nós somos energia, tá? Nós somos energia. Bom, para finalizar, a pedido dos nossos telespectadores, eles queriam que você falasse uma frase motivadora. Uma frase motivacional? Ai, gente, olha, é a minha frase, sabe? Lute sempre por tudo que você sonha, independente do que o outro pense. Seu sonho, vá atrás, né? Corra atrás dele. Não importa o que as pessoas pensem. Desenvolva, né? Dê os primeiros passos. Não fique esperando pelo outro, porque quem vai preencher essa página em branco é só você. Bom, acredito que a professora Thelma teria muito mais o que falar, mas infelizmente nosso tempo é curto. Então, a gente encerra por aqui e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e acessar o nosso Instagram.